Vamos lá, pessoal, vamos chegando que hoje eu trouxe um convidado aqui pra... E assim, eu pensei muito em você quando eu chamei ele. Falei assim, eu vou dar trabalho pro Lucas. Porque o Lucas fala que ele vem aqui só pra manter uma bancada bonita, né? Sim. Só passar a parte bonita. Eu falei, hoje eu trouxe um cara pra te colocar no chinelo, velho. Desbancar. Desbanca ou não desbanca? Hoje vai desbancar. Tem uma coisa pra só lamento pra vocês dois, velho. Quero ver disputar agora. Não tem como, não tem. Lucas, valeu, obrigado, meu brother. Mais uma irmão. vez, tiozão. Valeu, é nóis. Rafael Demarque, um amigo, foi vereador com meu pai. A gente tem um contato aí na vida política e acabou tendo uma relação de amizade. Obrigado, viu, Rafa? Tiagão, sem palavras, obrigado aí você, o Lucas, tiozão. Meu, vi no podcast com churrasco, com queijo. Eu nunca participei de um negócio desse. Quando eu cheguei, eu falei, é festa ou é hora de participar do podcast? Obrigado, a mesma coisa, é a mesma coisa. A gente fala assim, a gente quando gosta... Se você quiser, me convida mais, eu venho pra ajudar a trabalhar, gente. Não tem problema, pra ajudar a montar aqui. Mas olha que o tio não dispensa ajuda não, né, tio? Dispenso não. A gente fala que, assim, a gente quando gosta das pessoas, a gente recebe na cozinha de casa, né? Então, É verdade. a intenção desse podcast ser aqui é essa. E principalmente que vem de uma família que sabe cozinhar, né? Pois é, a gente Vou vai dispensar falar essa sobre ajuda? isso. Mas eu era um vendedor, hein? Eu vendia os frangos, quem cozinhava era o... Você não colocava a mão na massa, literalmente. É isso aí. Mas obrigado pelo convite, uma honra estar com vocês aqui, tá? A família de vocês, temos uma grande trajetória juntos e é uma honra participar aqui com vocês hoje. Valeu mesmo, Rafa. Rafael Demarque, o nome seu aí da família, a gente sabe que é até pelo nome do bairro, né? Mas independente disso, é uma das famílias mais tradicionais da cidade, né? Conta um pouco da história da sua família, como que foi o início dela, assim, até por curiosidade do pessoal aí que não conhece, como que é a história dos Demarque? Na verdade, né, você pega ali Demarque, Battistini, os Demarque vieram para cá, né, na época vieram da Itália, justamente para quê? Para trabalhar com agricultura, né? E São Bernardo é a terra dos batateiros. A família, quando veio no navio em 1887, acho que o primeiro navio que chegou nosso aqui, com uma parte da família ficou em São Bernardo do Campo, uma parte foi para o Rio Grande do Sul, né, e a parte se estabeleceu bem ali no Demarque, né, e aí começaram a chegar outros navios com mais Demarques vindo da Itália para cá, para trabalhar na lavoura, né, e aí o bairro se deu justamente por quê? Porque o bairro Demarque era uma gleba, né, que acabou sendo pertencente à família Demarque. Gleba é aquelas grandes fazendas e ali pertencia à família Demarque. E aí, como do lado ali, pertencia à família Battistini, né? Por isso que se originou o nome bairro Demarque, bairro Battistini, porque eram famílias que vieram da Itália, né, para trabalhar na lavoura, tentar a vida aqui, saíram naquela época de grande expansão aqui no Brasil, né, e aí estabeleceu a família ali e ficou o bairro Demarque. A gente acabou crescendo muito por causa dos restaurantes, né, e grande parte disso se deve à questão da industrialização da cidade de São Bernardo, né? Porque a família veio para trabalhar na lavoura. E aí a nossa história tem muito a ver com isso, porque a minha avó montou, lá em 1947, acabou montando ali numa garagem um restaurante. Em 1947, um restaurante numa garagem. E depois de 4 anos, a Volkswagen abriu em São Bernardo do Campo, no bairro Demarque. E aí nós tínhamos 47 mil funcionários numa empresa no bairro Demarque. Querendo almoçar. E aí revolucionou o bairro. Né? E aí o bairro virou, na época, né, a rota dos restaurantes, que aí é o porquê a família Demarque ficou conhecida, porque virou um polo turístico no estado de São Paulo. As pessoas saíam da cidade de São Paulo e de outros lugares para vir almoçar na rota do frango com polenta no bairro Demarque. E aí se deu esse grau de conhecimento da família por causa da rota dos restaurantes ali. E você, assim, a sua família, assim, pai, mãe, avô, de qual restaurante que vocês... Do São Judas. Do São Judas. Porque o São Judas era do meu pai e dos meus tios, o Florestal dos primos dos meus pais, o São Francisco dos primos também, da família Morassi, que vieram todo mundo junto, né, nos mesmos navios. No mesmo barco. Mesmo barco. Né? Então, praticamente todo mundo ali era parente, de primeiro, segundo ou terceiro grau. Né? O nosso realmente era o restaurante São Judas. Legal. E qual que é a história do frango com polenta? Frango com polenta, na verdade, ele pegou principalmente por quê? O que serviu antes? Não era o frango com polenta que acabou virando uma tradição. Né? No começo, o que era servido era polenta mole e frango ao molho. E salada de rúcula.
né, com arroz ou risoto. Então, isso era o prato tradicional da rota dos frangos com polenta lá em 1949, 47, 50 e pouquinho. E aí depois veio a questão do frango com polenta frito, né, que aí realmente virou a marca tradicional do Restaurante São Judas, do Florestal, do São Francisco, rota do frango com polenta. Né? Pegou justamente, essa marca pegou. Vamos comer frango com polenta, vamos para a rota dos restaurantes, vamos para o Demarque. E o que você acha que fez com que a rota do restaurante... Eu não sei se acabou, falar que ela acabou ou se ela... Modificou e acabou. Na verdade, os grandes restaurantes fecharam porque São Paulo, né, até 1992, 94... Né? A gente vê que o quê? Nós tivemos uma grande revolução na década de 90 para 2000, que a cidade de São Paulo se tornou o maior polo gastronômico do planeta, né? Passando inclusive Nova York. Né? Então, a cidade de São Paulo hoje tem mais restaurantes que a cidade de Nova York. Então, você tinha as pessoas que moravam na cidade de São Paulo, né? O almoço de domingo, o almoço de família, eles faziam o quê? Eles saíam em busca de restaurantes. E nossa, era um restaurante grande. Então virou uma rota turística, né? Mas da pessoa sair da cidade de São Paulo e de outras cidades para vir comer. Depois da década de 90, São Paulo se tornou o maior polo gastronômico. Então o cara, ele encontra tudo na cidade de São Paulo. O cara daqui ia para lá. Não, o cara daqui vai para lá. E o cara de São Paulo fica lá. Ou vai ali para restaurantes no interior que acabaram copiando um pouquinho o modelo, mas conseguem oferecer uma qualidade ali de entretenimento melhor, com fazendinha, com bichinho para as crianças. Então, assim, o mundo mudou, né? São Paulo virou a maior rota gastronômica e São Bernardo ficou mais estagnado. Por isso que não compensava mais ter grandes restaurantes que nem nós tínhamos. Restaurante com 16 mil metros de terreno, 6 mil metros de área construída. Isso é um absurdo, é muito. Né? E aí o São Judas vendeu, Florestal acabou vendendo também, o São Francisco acabou vendendo também. Sabe o que vai acontecer? Eu acho que assim, ó, no São Judas, provavelmente o mercado em academia, né, que é o que virou rota do mercado agora lá. A rota dos restaurantes virou rota do mercado. São Francisco virou mercado e Florestal virou um atacadão também, o mercado. Então, no fim, ali o Demarque virou rota de mercado. Tem bons restaurantes que continuam. Agora você tem um restaurante muito legal lá também, que é o Fazenda. Então você tem mas já não é mais uma rota de restaurantes, né? Perdeu esse status. Perdeu esse status. E na época de alta dos restaurantes, teve alguma briga de família? Entre as famílias? Não, para nós, o entendimento era o quê? Se o cara veio para a rota, tá valendo. O cara não podia ir embora para São Paulo, para Santo André. Mas se veio para a rota dos restaurantes, que ele caia no São Judas, caia no Florestal, caia no São Francisco, tá todo mundo bem. Ele sempre iria ali experimentar um domingo um sábado, né, no outro. Mas o São Judas ele ficou mais conhecido por causa da peixada, na verdade. Né? Porque não existia restaurante de peixes e frutos do mar, e o São Judas começou a trazer os camarões gigantes, que eram os camarões aqueles grandões. E aí nós demos um boom em 1993, 94 por causa da peixada, que era uma coisa nova no estado de São Paulo. E aí que a gente bombou de crescer. E você chegou a trabalhar nos restaurantes? Eu trabalhei um período muito pequeno, né? Eu era do mercado corporativo, trabalhava com comércio eletrônico, tudo. Eu vim um período para o restaurante fazer uma consultoria, né? E aí fiz a consultoria e logo nós expandimos. Acabamos abrindo outras empresas, que era o Demarque Alimentação, que era de refeição industrial. Então nós tínhamos a Colgate, a Wheaton, restaurantes que nós servíamos as refeições dentro das empresas. E aí uma empresa de facility service que eu abri também, mas aí depois na venda do São Judas nós acabamos vendendo todas as empresas. São Judas, as Demarque Alimentação, ECK, vendeu tudo. Você tem um lado empreendedor, né, na veia, não tem? Você gosta, né? Gosta, é legal, né? Eu percebo. Acho que a gente é empreendedor por natureza, né? O brasileiro, ele é empreendedor por natureza, né? E aí quando eu vim do mercado corporativo, eu saí de uma grande empresa que eu estava, né, que era a Staple, era uma empresa do grupo GP, que era do Lema, Sucupira, então eu trabalhava para eles. Aí eu fui para o restaurante justamente para dar um ar mais ali de administração. Então eu trouxe os números, trouxe às claras os números, falei o que nós tínhamos que fazer, fizemos. E aí ficamos mais alguns anos. Mas aí eu fui empreendendo, né? Aí abri meu restaurante em Jundiaí, aí começou uma expansãozinha. E onde que entrou a política nessa loucura aí? Como a família Demarque entrou na política em São Bernardo? Na verdade, o meu tio Walter entrou. Eu acho que eu não sei nem se eu era nascido quando o Walter foi vereador a primeira vez. Ele falou que ia ser candidato para minha avó. Eu não conheci minha avó morreu em 78, 79, eu nasci em 81. Né? Mas parece que ele que falou: não, eu vou entrar para a política. Minha avó brigou que não era para entrar na política. Aí ele acabou entrando, o Walter, né? Foi vereador, foi presidente da Câmara, foi deputado estadual, virou prefeito.
E aí em 96 ele simplesmente parou, né? Acabou o mandato, não saiu para mais nada. E aí a família mesmo ficou ali sem ter nenhum político. E aí eu sou de uma igreja do Bola de Neve, né? E aí eu cuidava do Ministério de Assistência Social da igreja. O né? Sérgio é seu tio, né? O Meu Sérgio é Demarque. meu primo de segundo grau. O Sérgio é meu primo de segundo o Walter, grau. desculpa. É meu O Walter, tio, o Walter que é foi seu tio. prefeito, isso. Ah, tá. O Walter é seu tio. E aí eu cuidava do Ministério de Empreendedor na igreja e da Assistência Social. Então eu fazia missão. Então eu tinha ido para o Haiti, né, fazer missão assistencial. E aí eu ajudava, pegava o quê? Pegava os empresários para custear as nossas missões no Haiti. Onde o pastor chegou, não, você tem que ir para política. Que ano o é isso? Haiti foi em 2011. Você foi para o Haiti? Fui 6 vezes. Caramba. 6 missões no Haiti. Mas na época da guerra mesmo. Quando acabou, teve o terremoto em 2010, o Haiti acabou. Era o país mais pobre das Américas. Né? Então a diferença é o quê? Você vem aqui, lá o cara não tá com fome, não tem nada, o vizinho também não tem nada. Diferente do Brasil um pouquinho. Nós temos Haitis aqui dentro, mas é totalmente diferente. Então lá todo mundo é humilde e pobre. Né? Então você não tem recolhimento de lixo, não tem nada. E a gente montou, depois de 2010, missões humanitárias para lá. E aí, por isto, né, um dia o pastor me desafiou, pô, Rafael, eu vejo que você vai bem com o mais humilde até o mais rico dos empresários, você faz bem, você tem que sair pra política. Eu falei, que tá pra política o quê, pastor? Tá doido? Coisa de bandido, tô fora, não quero. Ele falou, não, tem que sair pra política. Cara, e aí apresentei pra família, a família no primeiro momento não gostou, aí depois foi aceitando, e as coisas foram acontecendo até que a gente saiu no primeiro mandato lá, né, testou pra vereador e acabamos ganhando, e aí conseguimos desenvolver um trabalho de vereador de 8 anos. Bacana. Junto com o nosso Cabreira lá. Bacana, foi vereador que eu aprendi junto, bastante com ele. Muito. É verdade. Pô, mas só por curiosidade, fala um pouco como que foi essas missões lá? Teve algum fato que te marcou? Eu acho que sim. O que me marcou no Haiti, tem muita coisa que me marcou. Você volta dando valor a coisas que para nós são normal. Água encanada, por exemplo. Água encanada? Luz? Para nós é normal. No Haiti não tem. Né? Então você tomava banho de canequinha. Você enchia um baldinho e ia tomar banho de canequinha. Né? Então não tem luz elétrica em todo lugar. Então o cara não tem TV, não tem nada. Até hoje, né? será? Até hoje. A gente continua assim. Então essas coisas eu voltei dando valor a ter água encanada e ter luz. Né? Você volta com outros valores. Né? E a gente chegou a ver as crianças comiam bolachinha de terra, né? Porque tinham fome. Né? Então nós fomos para a parte bem pobre do Haiti. Então assim, essas coisas acabaram me marcando bastante. Mas também me marcou muito a questão de mesmo ser um povo super humilde, né? A gente via a alegria nas crianças, a felicidade que eles tinham ali. A gente sabe da necessidade. Né? Eu fiquei na capital, do lado do aeroporto. Mesmo na capital é um país muito pobre. Então você tem ali 98% da população totalmente em estado mais de miséria. E 2% tem um pouco mais de condição. Mas o que me marcou realmente foi a bolachinha de terra, né? Um negócio diferente que me marcou é o que lá eles são uma religião voodooísta, né? O Haiti é um país muito voodooísta, né? Então tem um negócio de zumbi. E uma noite nós saímos lá, nós vimos um zumbi, meu. Os caras falaram, meu, o que é isso aqui? Isso me marcou também. É mesmo. Isso me marcou também. Mas assim, o mais legal de tudo foi você poder fazer o quê? Nós implantamos na época lá, a gente ajudou a reconstruir escola, reconstruir creche, né? Nós levamos recursos para isso, implantamos uma igreja lá para deixar uma base nossa, que até hoje continua no Haiti. Hoje da Bola de Neve? Tem uma Bola de Neve no Haiti, com o pastor Venel, né, que continua um trabalho lá. Nós temos pessoas que moravam aqui, mudaram para lá para cuidar de creche de criança e continuam lá. Mudaram a vida do Brasil para o Haiti para realmente se doar e servir. Então, foi experiências que marcaram minha vida e modificaram minha vida. E você se arrepende? Teve alguma coisa na política, né? Porque aparentemente assim, você não precisaria ter entrado, ter concorrido, a sua família já tinha tido a contribuição dela, tudo, mas mesmo assim você encarou. Teve alguma coisa que te causa mágoa, arrependimento, a política, o que você fala? Não, a política nem tanto, né? Mas eu olho para o passado um pouquinho, né? A gente vai criando experiência. Né? Eu entrei com 30 anos de idade. A gente vai criando e amadurecendo. Né? Mas eu tenho poucos arrependimentos na política. Eu lembro que assim, nossa, acho que teu pai também apanhou. Uma vez nós votamos um negócio lá, e aí nós tínhamos um vereador chato pra caramba que espalhava pra cidade que a gente ia voltar. Nós votamos um projeto uma vez que era pra tirar cuidado animal de uma secretaria e botar na outra. Meu, e tem uns vereadores, os caras espalharam na cidade que nós estávamos voltando com a carrocinha. O que eu apanhei porque eu votei esse negócio, e não era isso.
De gente chegar pra minha mãe, teu filho votou a favor da carrocinha, mas não tinha nada disso, né? Então, assim, são algumas coisas que marcaram. Que foi, pô, eu não precisava ter votado esse negócio, porque pela confusão, eu votei o que era correto. Mas pela confusão que deu, né? Foi aí que começou as fake news, né? Nossa, foi Cara, aí. eu lembro de uma vez eu abri o Facebook e tinha um quadro, assim, tipo de procura-se, sabe? Com a foto dos vereadores. Os vereadores que votaram pra acabar com a merenda das crianças nas escolinhas, das criancinhas na escolinha. O vereador nem vota isso. O vereador nem vota isso. Mas, cara, amigo meu, o cara, pô, advogado, o cara mandava, pô, seu pai fez isso, cara. Eu falei, cara, o vereador nem vota isso. Meu pai tinha feito um pedido pra secretária, porque parece que teve uma situação que o prefeito pegou um nutricionista e eles mexeram na merenda por conta de questão nutricional. E cortaram algumas coisas da merenda. E aí o meu pai fez um pedido para que fosse intimada a secretária de Educação para dar esclarecimento sobre isso. Mas, cara, não teve nada de votação. E a gente teve que passar explicando porque o povo comprou a ideia de que os vereadores votaram. Eu devia estar no meio desse negócio aí da merenda, que votei contra a merenda. Os caras começaram com fake news. Nós tínhamos uns moleques na Câmara. Então, até hoje lá são meus amigos, meu. Mas eles olharam tanto, eles faziam esses negócios, paravam pra cidade. A população... Nossa, o vereador votou isso. Minha mãe chegou, o cara... Teu filho votou a favor da carrocinha. Eu falei, que favor da carrocinha? Nós votamos para que o cuidado animal fique, acho que na época, no meio ambiente, e a questão de, se eu não me engano, das zoonoses, ela cuida da questão humana com o animal. Eu nem me lembro direito o que era, mas uma confusão. Então acho que só eu precisava... Podia não ter votado, votei o que era correto, mas apanhei à toa. Lembra disso aí, pai? Mas você sabe que eu acho que ainda... Deixa eu fazer um adendo. Ele Pode falou que fazer, por favor. Quase apanhou lá na Câmara. Quase apanhou? Uma vez eu quase apanhei, sabe? Uma época que eu quase apanhei. Isso teve, sim. Uma vez o Cabreira foi um dos caras que ajudou demais a gente na época da ideologia de gênero. Né? Eu me lembro Quase que apanhou dos travestis. uma moça Aí, ó, quase... Moça não. Era um travesti. Não era uma moça... Era, O tio sabe de não tudo, vem cara. outra coisa, não vem quase colocar... que me bateu. Eu sei de tudo. Que eu fui dar uma entrevista, ela ficou assassino, assassino. E aí, assim, acho que ela ia me bater. É que o cara me tirou, mas eu ia apanhar aquele dia. No negócio da ideologia de gênero, que a gente votou teu pai. Lembro, um grande eu movimento. lembro. Na época, justamente que era a questão da educação, pra gente discutir o plano municipal de educação. Né? Nós queríamos discutir justamente aquilo que era importante para as crianças, né? Matemática, português, questões ideológicas, isso tem que ficar fora do plano municipal. Né? E veio do plano nacional nós tiramos. Aí teve uma briga total lá na época com o prefeito, que num primeiro momento, né, queria manter, depois ele queria tirar, mas nós, vereadores, já tínhamos tirado, né? Então, dessa vez, realmente, eu quase apanhei. Isso eu me lembrei agora que eu te lembrou, eu lembrei que eu quase apanhei dessa vez. Mas mesmo eu vejo assim, né? Mesmo com esse problema da fake news, né? Das mentiras, eu ainda acho, não sei, vindo para os dias de hoje, né? É melhor que, assim, que se esclareça, você desmente, do que vem uma censura, do que nós estamos vivendo hoje, né, meu? Não tenha dúvida. E nós estamos falando por gente que sentiu na pele, né, a questão da... Porque o pessoal acha, não sentiu na pele. Pô, sentimos, porque isso podia acabar, assim, com a sua imagem, né? E você teve, de repente, não ser eleito, você tem comércio, você tem empresa na cidade, você tem que explicar. Mas a gente, mesmo tendo passado por tudo isso, eu ainda acho que é melhor a gente ainda correr atrás da liberdade. E essas fake news era de um vereador contra outro vereador. Né? Hoje já não. Hoje você tem uma imprensa, né? Você tem pegando pesado nesse tema. Né? Então você tem contas que estão bloqueadas por opinião pública. Aí se você pegar realmente o direito, né? Pegar a legislação, pegar a Constituição, né? O que o STF muitas vezes faz é um absurdo. Vai além da Constituição ali, por um simples fato do cara colocar o direito dele de expressão, que é livre no Brasil, e os caras, censuram. Né? Então, hoje o que nós estamos vendo é uma coisa muito perigosa no país. Você já chegou nunca pensei na vida um dia chegar, a gente inventar uma brincadeira dessa aqui, né? Um podcast, e teve medo do que vai falar. Eu nunca pensei, você não tem, né? Eu não, porque o podcast é com vocês. Se eu falar alguma coisa, tá tranquilo. Você só não pode falar cabeça de ovo.
Mas é isso, né, cara? Eu nunca pensamos, no Brasil a gente sempre teve a sensação de liberdade, né? De liberdade de expressão, tudo. E nós estamos num momento que nós não somos ninguém aqui, mas a gente tem medo, às vezes, de falar, depende de até onde eu posso ir, até onde eu não posso. É ruim isso, né? É por isso que eu trouxe a advogada, minha esposa chegou aí advogada, justamente para mim, até onde eu posso ir, eu não posso. Outro dia eu vi você no Instagram brincando com ela, o que você chamou ela? Claire Underwood. Aí o cara escreveu pra mim, então se prepara que você vai morrer. Eu falei, que a Claire mata o marido. Espera ser eleito prefeito, aí depois. É verdade. Eu botei meme do prefeito aqui, e aí essa semana chegou uma intimação pra eu me explicar. Um meme, uma coisa boba. Mas brincadeira, zoeira. É meme. Né, um prefeito, o cara que está num cargo público, independente de ser prefeito, ser vereador, deputado, é um cargo público. O cara tem que estar ali, ele tem que estar sujeito a saber que ele vai ser criticado, né? Então tem que aceitar, meu. Ah, eu não aceito, então não vai pro cargo público. Sim. Né? E como que é sua relação? Hoje é estremecida? Como que é com o prefeito do Orlando? São Bernardo? É. Eu não tenho muita relação com Orlando. Mas acabou de ser intimado? Mas é mais por um memezinho que a gente fez lá na época da... Na verdade, é um meme lá que eu fiz na época que ele tava andando muito com o Dória, né? Ele andava com o Dória direto. E aí eu fiz um meme, pô... De calça apertada. Nossa, é um meme lá, né? E aí ele me intimou na justiça pra explicar. Mas eu vou lá e explico. Falei, gente, é o direito de eu de expressar. E o cara é prefeito, ele tem que aguentar a bucha, tem que aguentar ser criticado, não tem, né? Mas não tenho tanto relacionamento hoje, porque, na verdade, ele saiu prefeito em 2020, eu saí do lado contrário, né? Ganhou eleição, perdi eleição, mas não temos relacionamento. Entendi. Tá, hoje. Entendi. E a sua relação, assim, geral na cidade política hoje? Porque você, quando toma uma decisão de não concorrer à reeleição eu vou parar de falar daqui a pouco. De não concorrer à eleição de vereador e ser candidato a prefeito, você assume uma opção de ficar sem mandato. Sim. Né? Na verdade, assim, quando nós decidimos em 2020, Thiago, sair candidato, era um momento que não tinha Covid. E aí depois logo começou o Covid. A gente acompanhou a pesquisa. Mas era um momento meu de posicionamento. Por quê? Porque eu tinha criticado muito o governo do Orlando no mandato. Né? Então eu fui contra o Orlando durante o mandato. Aí chegou na frente, você tinha o quê? O Marinho, PT, e o Orlando, candidato. E eu tinha que me posicionar, independente de ganhar ou perder. Eleição você ganha e perde. Saí candidato, chegou um dado momento, a gente viu, começou Covid, acabou as eleições. Quem estava na máquina ficou gigantesco, quem não estava sofreu as consequências. E o Orlando ia ganhar no primeiro turno. Mesmo assim, eu quis me posicionar. Falei, vereador eu já fiz, 8 anos, eu fiz o que eu tinha que fazer. Não tem mais o que eu acrescentar como vereador. Votei os projetos de ideologia de gênero que eu queria votar, né? Briguei por aquilo que eu acreditava ser melhor para a cidade. Aí chegou o momento de me posicionar pelo aquilo que eu acreditava de ser correto. Se eu critiquei, né, o prefeito, né, fiz críticas duras a ele, acusei, né, e critiquei com base, né, em relatórios, com base em denúncias, não dava para eu chegar na eleição. Então eu vou com o prefeito. Ué, peraí, você critica o cara e agora você está de mão dada com o cara? Não dá. Então eu tinha que me posicionar. Então a minha posição foi o quê? Vou sair candidato a prefeito e vou defender aquilo que eu acredito. Né? Acredito ser melhor para a cidade e defender aquilo que, para mim, são os meus valores. Eu não posso ir com o PT e não posso ir com o prefeito que eu critico. Então eu sou candidato a prefeito. Então, para mim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mesmo sabendo que chegou um dado momento, eu falei, já não vou ganhar, a eleição vai ser um turno só. Né? Mas você quer recuar e levar o partido para o Orlando ou para o Marinho e você ser candidato a vereador? Não, eu quero ser candidato a prefeito. Eu falei, então, vamos seguir. Então, para mim, foi uma decisão muito legal, muito tranquila, que me deu um outro patamar. É o que eu falei, na política a gente amadurece. Né? Eu comecei com 30 anos de idade, 32 anos de idade. Hoje eu tenho 42. A gente ganha maturidade ao longo da vida. Né? E para mim isso me ajudou muito no meio político, não na cidade, mas principalmente fora. Para falar, puxa, o Rafael Demarque é um cara de palavra. É um cara que não tem medo, é um cara que é audacioso, ele acredita no negócio, com chance ou sem chance, ele vai. E qual ele foi vai a sua votação? Nós tivemos 20 mil votos na cidade, né? 5% e pouquinho. Que era o que eu precisava no mínimo de 5%.
né? 20 mil pessoas. Dentro de casa, fazendo Não, é que campanha. a maioria não sabia que eu tinha sido candidato, né? Até hoje. Tem gente, ô vereador, fala, não sabia que eu era candidato a prefeito. E muita gente, a gente encontrou gente, ao longo do tempo, a gente encontrou muita gente que, como você saiu prefeito, eu não sabia, porque São Bernardo é uma cidade que não tem TV. No meio de uma pandemia, é uma cidade que o quê? Você precisa ter campanhas estruturadas financeiramente para você ter gente pela cidade toda. Eu não tinha. Eu tinha os meus candidatos a vereador, que eu não tinha estrutura para dar, mas só que o que eu combinei, cumpri. Então os caras falam, pô, Rafa, você... Alguns eu ainda colho os frutos. Eles falam, Rafa, você foi o melhor prefeito que eu já saí. Porque aquilo que você combinou, você cumpriu até o final. Né? Então, mas sair de uma votação de vereador... Ah, é legal. Pra 20 mil, legal. Você triplicou. E o que isso fez, na verdade? Hoje, é lógico, a gente tá numa véspera aí, do ano que vem tem uma eleição. Então aí, quando você faz uma pesquisa para prefeito hoje, né? Eu não fui candidato na última vez, na última eleição de deputado, então eu não tenho recall nem nada, e eu apareço muito maior na pesquisa do que eu acabei. Né? Eu apareceria na pesquisa se eu tivesse sido candidato na última? Não, hoje eu tô na pesquisa. Então eu estou pontuando na pesquisa sem mandato. Maior do que eu estava. Porque os caras falam, Rafael é candidato? Se ele falou que é candidato, ele vai até o final. Não vai se vender nem nada, vai ser candidato até o final. Isso é importante. E você falou que você tinha muitas críticas naquele momento, né? Eu vou até pegar eu vou também, porque vai esfriar. Se você quiser fazer uma pergunta de uns 10 minutos, pode ficar falando uns 10 minutinhos, que isso aqui é sensacional. Você falou que você tinha muitas críticas, né, ao mandato, né, ao governo do Orlando naquele momento. Permanece essas críticas? Como que você avalia o governo? O Orlando de duas maneiras, né? Eu acho que a cidade, ela teve muitas obras que foram entregues e concluídas. Então, quando você faz uma pesquisa na cidade, né, a avaliação Obrigado, viu? A avaliação da cidade é que a cidade melhorou. Né? A gente sabe, nós que estamos na política, sabemos que isso não é um governo. Que isso vem desde lá dos PACs 1, PAC 2, das obras de infraestrutura, desde a época do Marinho e do Orlando, e os dois conseguiram fazer projetos importantes para a cidade. O Orlando entregou. Você sempre fala isso. Né? O Orlando entregou os projetos. Então quem entrega é o pai da obra. Né? Não é quem começou e conseguiu recurso, é quem entrega é o pai da obra. Então o Orlando ele tem uma avaliação positiva da cidade. Pessoalmente, a avaliação dele não é tão boa, porque ele é um menino, um cara muito truculento, né? Mas as minhas críticas ao Orlando, elas permanecem, porque eu critiquei o Orlando nas questões que lá atrás eu via que eram questões de relatórios que eu tinha da Polícia Federal, né? De operações de corrupção. Né? Então, eu trouxe isso à tona na época, em 2020, me lembro muito bem. Eu falei, olha, a Polícia Federal aqui... está acusando, né, fez um relatório que o Orlando está envolvido na época era na questão da merenda, né, num processo que tinha de merenda. Então eu trouxe aquilo que a Polícia Federal estava falando, né? Então você as minhas críticas inventou aquilo, não inventei. né? Então as minhas críticas eram essas na época, né? E como é que eu ia acusar alguém de corrupção e ia abraçar o cara? Não dava, né? Só que sai candidato. Agora, a cidade hoje tem uma avaliação positiva? Tem. O Orlando tem uma avaliação positiva? A cidade, sim. O Orlando, eu sei que ele é muito truculento, então ele tem uma avaliação um pouquinho menor. E você você falou assim, PT não dá, Orlando não dá. Você tem você é um antipetista? Na verdade, eu acho que o que o PT defendeu por muito tempo... Na verdade, o PT, na cidade de São Bernardo... Pega leve aí, cara. Não sou um antipetista. Eu saí a primeira vez vereador, eu estava na base. É que daí depois, quando você entende o que está por trás das questões ideológicas, é difícil você apoiar. Né? Então, para mim, é muito difícil, né, apoiar o PT. Justamente por quê? Por causa de questões ideológicas, que é aquilo que eu acredito que a gente defende. Né? Eu estou até postando, eu fiz hoje um post... Né, de um deputado ou de um vereador, eu nem me lembro direito, que é travesti e está falando, eu vou usar o banheiro da tua filha. Pô, eu vi isso aí, cara. Tá no meu Instagram. Vou usar o banheiro da tua filha, meu. Isso que a esquerda, não é nem o PT, a esquerda tem defendido. São questões ideológicas, né, que a esquerda no Brasil vem defendendo, e aquilo que é realmente importante para a população mais carente, eles não estão fazendo. Né? Que é o quê? O que as pessoas mais humildes precisam? Elas precisam muito mais do serviço público do que a gente. Né? Muitas vezes elas precisam mais do serviço público. Quanto mais humilde, mais você depende do serviço público. Então, aquela pessoa tem que ter o quê? Uma escola decente, que ensine direito o filho,
que dê uma boa merenda de qualidade. Nós temos que ter uma educação que realmente ensine, né, para conseguir competir com a educação internacional, que um chinês dá na China pro filho, que o Japão dá. Então nós sempre temos uma educação mais de qualidade. E aí a esquerda começa a brigar muito por quê? Por questões ideológicas. Cara, você acha que a pessoa está preocupada com aquele negócio, eu nem sei o que é Elu, sabe? De todos que eles falam hoje. Não sei. Que absurdo. Não é nem da nossa época. Quando eu vejo os negócios de pronome neutro, pelo amor de Deus, discutir pronome neutro. Discute se o cara tem matemática ali. Você falando nisso, você viu o que o Paulo Bilinski fez na Câmara? Não vi. Você viu? Ele pegou uma camiseta com a foto do Sargento Faur e escrevendo assim: todos é minhas bolas. O Sargento Faur lançou essa. Ele lançou essa, ele tá todos é minhas bolas. Mas você vê, a gente nem sabe o que é isso. O Sargento Faur é muito engraçado. E o. Não, o Paulo Bilinski é O Paulo fantástico. Bilinski fez uma camiseta dele, cara. Ele é fantástico. Falando isso. Não, o Paulo é um cara que eu Ele é admiro. fantástico. Eu comecei a seguir o Paulo na pandemia, logo depois que ele teve aquele problema todo e, meu, a superação dele, o jeito que ele saiu disso, a história de vida dele, a trajetória é muito admirável, assim. Então eu tenho uma admiração muito grande para ele. Eu tive com ele há pouco tempo, a gente discutiu justamente essas questões ideológicas, né? Que o governo de esquerda tem se preocupado muito com questões ideológicas e não tem se preocupado com aquilo que é mais importante para a população carente, que é o quê? Dar uma saúde de qualidade, porque um pai de família, né, que não tem convênio médico, ir na saúde pública, esperar 3, 4, 5 meses, 6 meses para o filho passar por uma consulta, passar por um exame, é um absurdo. E a bandeira de campanha do PT, né? Não, e é o filho do cara. Como é que a gente coloca lá, como é que a gente aceita que um pai de família vai lá passar numa unidade de saúde hoje, né, e vai para uma OBS, tá bom, vamos agendar o exame do teu filho que tá precisando daqui 6 meses. Pô, é um absurdo. Né? E aí a gente tá falando justamente disso. Né, que a esquerda defende muito, e a esquerda em geral defende muito questões ideológicas como linguagem de neutra, TODS, ELU, e as questões importantes, que é aquilo que é mais essencial para a população carente, que não está nem aí para essa questão de ideologia, a esquerda não tem trabalhado. Então, assim, apoiar a esquerda é muito difícil para mim. Principalmente pela ideologia, né? Por as questões ideológicas. Porque aí é coisa que não é negociável, né? Ainda mais para você que vem de uma educação cristã, que vem tem coisa que é inegociável. Meu, valores são inegociáveis. Não se negocia valores. Não dá para eu apoiar alguém, por exemplo, que apoia aborto. Não tem como. Nós vamos ter uma campanha lá em São Paulo agora, né, você pega uma eleição em São Paulo agora, que você tem o Ricardo Nunes do MDB e do outro lado você tem o Boulos do PSOL. Né? O PSOL hoje eu acho que é a esquerda radical. Né? Os caras são a favor de tudo, a favor do... eu não sei nem falar, porque esses dias eu perguntei, amor, eu sou o cisgêneros? O que eu sou? Só pra mim é homem e mulher. Você é um macho cis. Eu falei, eu sou o quê? Eu nem sei o que tem. Pior ainda, você é um macho escroto. Um hétero top. Eu não sei nem o que tem, porque pra mim é homem e mulher. E aí, o PSOL vem justamente com essa cara de... E aí você vem um PSOL em São Paulo, que defende o aborto, que defende todas essas questões de gênero, o cara tem 30 tipos de gênero. Meu, eu não sei nem as palavras, eu sei, é homem e mulher. Mas não é uma Como é que eu vou apoiar minoria? um cara desse? Você não acha que é uma minoria? É uma minoria. Então, como que essa minoria... Eu acho que como é que eles conseguem fazer tanto barulho? Mas uma coisa é certa, tá? Porque é revoltante, só pode ser. Ó, uma coisa Não certa. tem sentido. A gente pega, ó... É a organização deles, Eu né? e teu pai, nós brigamos por questões de ideologia de gênero no ano de 2015. Ela surgiu no Brasil no ano de 2013, mais ou menos. Nós votamos a questão do Plano Municipal de Educação em 2015 e retiramos a palavra ideologia de gênero do plano. Naquela época, pega o mundo como mudou em 10 anos, praticamente. Naquela época, você teve o primeiro beijo gay na novela da Globo, foi naquele ano. Né? Então você tinha uma juventude totalmente diferente. Pega em 10 anos, né, como nós tivemos uma depravação da juventude, dos meios de comunicação e erotização dessas crianças. Né? Então aí quando a gente é uma minoria, mas hoje um grande exército que eu falo que é mais de esquerda, que é do PSOL, essas coisas, são esses jovens que lá atrás
vinham sendo erotizados, entendeu? Que passaram por esse processo inteiro. Então, a gente vê que de 2015 para cá, né, a mudança que nós tivemos nessa juventude, ela é muito grande. E isso dá força para quem? Realmente para os partidos mais de esquerda. Né, para o PSOL, para os partidos mais esquerdistas. Principalmente para o PSOL, que é um partido hoje que está na modinha, que é mais radical. E vem com força pro governo de São para a cidade de São Paulo. Para a cidade de São Paulo. Vem muito forte. Eu acho que o Ricardo Nunes vai crescer bastante. O né? Bolsonaro fechou com o Ricardo Nunes? Parece que o Bolsonaro e o Tarcísio fechou com o Ricardo Nunes. Fecharam, né? Fecharam com o Ricardo Nunes. Eu acho que eles estão pensando na união aí para realmente não entregar uma grande capital para a esquerda. Exatamente. Porque como que é o nome do que foi ministro do meio ambiente lá? Ricardo Salles. O Ricardo Salles tinha muita vontade de ser. Ele saiu chateado, né? Dessa história, né? Porque ele tinha muito apetite, né? De ser... Mas você tem que pegar justamente a pesquisa da cidade. Né? Você pegar a cidade de São Paulo, a esquerda ganhou. Né? Tanto o Haddad como o Lula. Então não adianta você pegar um cara super de direita... Né? Porque nós precisamos ganhar da esquerda lá. Então, ou eu pego um cara de direita ou um cara de centro-direita que atrai todo o centro, né? E toda a direita. Porque se eu boto um Ricardo Salles ali em São Paulo, é mais difícil ganhar, porque aquele cara que não gosta, não é tão extremista, fala, não, então peraí, pra lá então eu vou pra esquerda. Agora que você bota um cara de centro, aquele cara, não, eu vou no centro. O cara de direita, eu vou no centro. Então você tem o centro-direita. Então você tem uma grande chance de pegar uma gama muito maior e ganhar a eleição em São Paulo. E a esquerda vem ganhando faz tempo lá. O Márcio França mesmo, ele perdeu do Dória, mas ganhou isso na capital. Ganhou na capital. Você tem razão. Mas eu me considero também, assim, a minha ideologia de direita. Conservadora, né? Não é nem esquerda e direita. Conservadora. Eu sou mais conservador. Mas eu acho, na minha opinião, que o estado de São Paulo perdeu não elegendo o Márcio França, cara. Isso é uma opinião. Naquela época, né? Eu gostava muito do Márcio. É. Eu, na verdade, teve o Dória e o Márcio. Eu votei no Márcio porque eu conheço. Mas o Márcio estava no PSB. Mas eu achava ele muito mais preparado. Bom, tanto é mais preparado que nós temos o resultado que aconteceu com o Dória. É. Né? Então, o problema é que o Dória tinha um projeto pessoal, né? Sim. Eu também votei naquela eleição, no segundo turno, eu votei pro Márcio França, trabalhei pro Márcio, gostei porque conheço o Márcio, independente do partido, era um cara que para o estado de São Paulo seria muito melhor. Até porque, assim, isso é uma coisa que eu falo bastante também. Esse negócio de partido fica um negócio chato, porque é o caso do Márcio. Eu conheço ele e, independente do partido que ele tiver, se ele for candidato, eu voto nele. Sim. Lógico. Muito decente, ele é um cara muito decente. Depende da conjuntura, né? Mas assim, por ele eu voto nele, independente do partido que ele tiver. É isso. E as pessoas hoje, assim, o Brasil tá num momento onde, cara, tem gente que fala assim, se tiver o Bolsonaro e tiver o coisa ruim, eles votam no coisa ruim para não votar no Bolsonaro. Sim. E vice-versa. Então os caras esqueceram de olhar a pessoa e eles vão muito pra ideologia, né? Tem muito partido que não tem ideologia. Quem tem ideologia é o PT, o PSOL. O resto dos partidos, né, não segue uma ideologia. Até o PSB segue um pouquinho, mas muito pouco. Né? Então, assim, as pessoas acabaram olhando o quê? Muita questão partidária. Então, por exemplo, eu saí prefeito pelo PSL. O Bolsonaro era do PSL. Por que eu fui pro PSL? Porque eu fui pro partido que o Bolsonaro estava. Aí quando eu fui, ele saiu. E eu tive que ficar no PSL. Que aí depois fez uma fusão com a União Brasil. E o Bolsonaro saiu do partido e foi pro PL, mas eu estava no partido antigo dele. Então é muito difícil você também, né, conseguir estar no partido dos caras que... Por exemplo, eu quero ser candidato a prefeito em 2024. Legal. Então eu vou pro partido do Bolsonaro do PL. Puxa, o PL tá com o Orlando. Porque o Orlando, acho que, sei lá o que ele prometeu pro Valdemar, depois que acabar eu vou pro PL. Tudo. Tá, mas como que numa cidade de São Bernardo do Campo, que a terra do PT não vai ter uma candidatura do PL. Né? Que absurdo isso. Não, vamos dar, a terra do PT não vai ter uma candidatura de direita, só vai ter a minha de direita, mas não é no PL, ou vai ter outras candidaturas. Então, não dá para entender. Então, assim, muita gente fala, Rafael, por que você não vai pro PL, ou por que você não vai pro Republicano, por exemplo? Vou porque eu não consigo pegar o partido para mim. Né? Eu sou pequeno, os caras são gigantes. Então eu não consigo me dar o Republicano. O Republicano, por exemplo, aqui, eu ajudei a coordenar a campanha do Tarcísio. O Tarcísio está no Republicano. Mas aqui na cidade você tem um bispo, que é o bispo João Batista, um grande amigo, que é um dos principais bispos da Igreja Universal. Ele comanda o partido aqui, então ele leva o partido para onde ele quer. Né? Não é porque o Tarcísio está no
republicano, eu coordenei e vão me dar o republicano aqui. Então, a questão partidária é muito complicado, né? E isso é uma coisa que assim, a população não entende muito, né? Mas você tem Bom, que... então você já falou aqui, eu vou ser o único candidato de direita de São Paulo. Você vai ser candidato a prefeito? Eu quero ser. Eu quero brigar por aquilo que eu acredito, eu acho muito legal, né? E posso ser sincero, doido, né? eu fui na última campanha sem condição nenhuma, sozinho, não tinha R$1, não tinha nada. Fiquei em cima do caminhãozinho de som e a gente fez um auê na cidade, brigando por aquilo que a gente acredita que é o melhor projeto para a cidade de São Bernardo. Eu acho que a gente vem para uma eleição agora que você tem aí, nós não sabemos ainda quem são as pessoas que sairão candidatas. Né? Mas tem alguns players mas aí. Mas você né? tem hoje o Luiz Fernando do PT, você tem, parece, com o Marcelo Lima pelo PSB de bola, você tem, parece, o Alex pelo Cidadania, e tem eu aí ainda ver os partidos, né? Que vão ter condições de me abrigar para uma campanha. Se tiver essas 4 campanhas, eu acho que a cidade merece, né? Eu acho até que tem que ter mais gente, tá? Eu acho que a cidade merece novos players. Né? Não dá pra ficar... Thiago? Não, que Thiago? Não, estamos lançando Cabreira. O Cabreira, Meu pai, Thiago, porque eu posso ser, o teu pai seria um candidato excelente a prefeito da nossa cidade, por quê? Conhecido, fez um baita trabalho como vereador, é querido, é empresário, gera emprego. Teu pai é um baita candidato a prefeito da cidade. Vamos ser candidato a prefeito, então. E de verdade, Arrumamos pra cabeça dele. não dá pra ficar, e aí é a minha opinião, tá? Não dá pra ficar o quê? Orlando, Alex e PT. Né? A gente já tá aí, Orlando, Alex e PT há quantos anos? Os 3 comandam e os 3 escolhem. Não é assim, não. Desde que saiu o DIB, né? Desde 2008. Então Desde aí que você saiu, vai né? para mais de 10 anos, já vai para 20 anos, que são os 3 que escolhem os candidatos. Nada, nós temos que... Quem acredita e quer melhor para a cidade e acha que tem um projeto melhor que os 3, tem que, se conseguir, tem que encabeçar uma campanha e... mas é pequenininho. Não importa. O Orlando, se a gente olhar lá atrás, o Orlando, quando ganhou a eleição, ele não ia ganhar. O Alex ia ganhar a eleição. Ele pegou uma onda Dória e ganhou no finalzinho. Então, assim, só tem chance de ganhar quem sai. Sim, com Só certeza. tem chance de ganhar quem sai. Eu pretendo sair candidato a prefeito, sim. E eu vejo você transitando bem aí, né? Na política aí. Você tem bastante contato no governo do estado. Como que você consegue essa movimentação? Na verdade, assim, o Tarcísio, né, quando foi candidato, a gente marcou, ele foi dar uma palestra na nossa igreja, né, uma palestra para falar um pouquinho de política. E aí, depois que o Kassab indicou o vice, né, o Kassab, ele foi muito importante para a campanha do Tarcísio, porque ele deu uma organizada. O Tarcísio veio do governo federal, trouxe a equipe lá de Brasília para a campanha, mas ele não era daqui do estado, então não conheciam todos os players. O Kassab veio e conseguiu dar uma estruturada na campanha do Tarcísio. Né? E aí eu fui procurar o Kassab. Puxa, Kassab, a Igreja Bola de Neve, o apóstolo Lina, quer apoiar o Tarcísio, porque acha que é o melhor candidato a governador. Né? Ele falou, Rafa, então vem, marcou um jantar, alguns prefeitos, e eu participei desse jantar, e ele passou, olha, eu quero que o Rafael ajude na coordenação da campanha do Tarcísio e do Bolsonaro lá em São Bernardo do Campo. Eu falei, não tem problema, vamos ajudar sim, aquilo que der em São Bernardo. Eu falei, só que em São Bernardo, né, eu sou um player, sou menorzinho, mas vou ajudar naquilo que for possível. E a gente ajudou, né? E na Igreja Bola de Neve, né, a gente levou depois o Tarcísio lá para orar pela vida dele, para ele falar um pouquinho, porque realmente era aquele que a gente acreditava ser o melhor cara para o estado de São Paulo, que ia defender os nossos valores, que ia gerar, principalmente ajudar o quê? Gerar emprego no estado, né? Tirar um pouquinho o PSDB, que estava há 38 anos, né? Essa alternância de poder ela é super importante. Aí eu acabei me aproximando do Tarcísio, né? Eu já tinha levado ele no Bola, ele já tinha ido no Bola de Neve, e aí através do Kassab depois a gente acabou se aproximando bastante, e aí realmente encabeçamos e entramos na campanha do Tarcísio, ficamos um período lá na agência, lá em São Paulo, participando de uma campanha de governador, para entender realmente que era uma campanha. Então, para mim, foi uma baita experiência bacana. E hoje a gente tem, graças a Deus, porta aberta no governo, porque as pessoas que estavam na campanha que ele trouxe de Brasília estão todas no governo. Então, a gente liga, é atendido, então a gente consegue ter um bom relacionamento lá para brigar pelas demandas importantes para nossa cidade. E você acha... Pode falar, Lucas. Ele falou da Bola de Neve. Lembra daquele pastor que foi lá na É corretora? amigo dele. Qual da o nome Bola dele? de Neve. Putz. Fábio, Felipe?
Não, o pastor aqui da Bola de Neve do Gustavo? O Gustavo. O Gustavo. O Gustavo, ele foi lá na Meu, corretora, que ele fez cara, uma gente palestra boa, lá. Ele foi na Que corretora que fazer legal. uma palestra. Que Ele legal. Foi, foi dar uma palestra lá, mano. Foi Falei com ele fantástica. hoje. Inclusive, É antes mesmo? de vir pra cá, ele me ligou. Você me abandonou? Foi, pastor, vamos almoçar. Cara, ele é um cara legal, hein? Pra Nossa, chamar. é não. verdade. Pô, ele é muito fez, bacana. ele fez uma palestra lá, contou sobre a vida dele, a história Que da vida legal. dele. Deixou o livro, eu li o livro dele. Ele deixou um livro. Pô, muito bacana a Tá história vendo? dele. É todo amigo em comum, né, meu? Sim. Rafael, você foi lá na corretora faz pouco tempo, ele já foi também. Que legal, não sabia você- dessa do Gustavo. Eu vou ligar pra ele pra falar. Ah, sabe quem é amigo do pastor Gustavo? O Fernando Zampieri, o doutor Fernando. Também. É amigo dele. Ah, do porque pastor. o Fernando é da Bola Da Bola de Neve também. É o doutor Fernando. É, o doutor Fernando. Doutor Fernando é um amigão meu. Que legal. Amigão. Não, e o pastor Gustavo, ele é um dos meus melhores amigos. Então ele me acompanha desde sempre, né? Quando eu fui enviado para a política, foi o pastor Giba lá de Santo André, que era o nosso pastor, e o Gustavo que me ajudou demais, né? Então foi muito bacana. Ele foi super importante em toda a minha caminhada. No dia da guerra da ideologia de gênero, ele foi super importante para mim. Então, assim, o Gustavo é um dos melhores amigos que eu tenho, né? É um amigo para a vida inteira, independente de ser o pastor. É um conselheiro, né? Ele não é, hoje eu falo, mas ele é mais meu amigo que meu conselheiro. Ele virou um amigo mesmo, né? Show. Porque assim, ele me aconselha, é lógico, né? Mas hoje ele virou mais meu amigo do que meu conselheiro. Putz, isso Né? A gente esse brinca. amigo- Ele falou, Rafa, conselho eu te dou, mas pega também com os outros pastores, porque hoje eu sou mais seu amigo que seu. que legal. Que legal. O Fernando falou, eu não sei, eu não tenho 100% de certeza que se é o pastor Gustavo. Mas como o Fernando trabalhava na linha de frente do Covid, quando o pastor pegou o Covid, o Fernando levou ele para morar em casa. Pra ficar isolado, pra não ficar perto da família. Da família. E aí ele levou e falou, não, vamos lá pra casa. Lá eu já fico mesmo no hospital o dia inteiro. Levou ele pra Mas casa. o melhor hoje aqui, viu? Eu já saí com a missão aqui. Coordenar a campanha do Cabreira para prefeito aqui, ó. Olha, mas o Cabreira é um bom coordenador de campanha também. Não, pode ser um bom candidato, meu pai é um bom coordenador de campanha. Campanha mais conhecido que todo mundo aqui. Mais velho. Cidade respeita bastante. Respeita bastante. Você vê com bons olhos o futuro de São Bernardo, cara? Você acha que... Eu acho que a mudança vai ser muito importante para a cidade de São Bernardo. Tá. Na verdade, assim, eu acho que São Bernardo tem uma... Você quer colocar o PT lá? É isso? Não, mudança não. Vai bater eu, pô. Vai eu. Não, deixa o PT. A única mudança é ele. Não, porque se for o PT, já era o PT há 8 anos. Aí se for o Marcelo, o Alex, Mesma coisa. vai ser nós. Eu acho que a mudança que você está falando, eu acho que a gente precisa. Eu acho que São Bernardo é assim, tá? São Bernardo, ela perdeu um pouquinho aquela questão industrial, né? Todo mundo, não, porque São Bernardo é a terra da indústria. Isso já foi. As indústrias saíram daqui. E eu acho que assim, São Bernardo perdeu muitas oportunidades nos governos passados, e principalmente nesse do Orlando, que foi uma crítica muito minha, que foi a questão que ele equalizou o ISS da cidade no consórcio, né? Então o consórcio votou uma lei para que todas as cidades cobrassem o mesmo ISS para determinadas funções. São Bernardo acabou ficando para trás pelo seguinte: nós temos uma cidade muito próxima aqui como Osasco, que fez uma campanha para redução de ISS muito bacana e atraiu grandes empresas para a cidade, como o Mercado Livre, que hoje o Mercado Livre está onde? Está em Osasco. Então, assim, São Bernardo hoje não é mais uma terra industrial, mas hoje a gente tem uma vocação de ser um dos maiores hubs, um dos principais hubs do Brasil. Nós estamos a 30 minutos do Porto de Santos, nós estamos a 50 minutos do aeroporto de Guarulhos, né, que também é por onde chega a mercadoria. Nós estamos no Rodoanel. Então, assim, São Bernardo hoje é uma cidade logística que, se nós tivermos uma política mais agressiva de ISS na cidade de São Bernardo, a gente acaba atraindo essas empresas como o Mercado Livre, empresas que fazem entregas e são muito mais focadas na questão logística, né, do que indústria, mas que supriria e transformaria São Bernardo na geração de emprego, traríamos muito mais empresas. Porque você atrair indústria para São Bernardo hoje é muito difícil. Então, eu acho que assim, eu não vejo nenhum prefeito se atentando a isso, né, dos que vieram e dos que estão aí. Mas eu essa acho que... sua reclamação, quem fez a mesma reclamação aqui foi o Luiz Fernando também. Ele falou... Né? Ele falou, questão do ISS? Do emprego. Das indústrias mesmo, que tá todo mundo indo embora porque não teve uma atuação... Mas eu não acho que o prefeito vai conseguir fazer uma grande atuação agora para segurar as indústrias, né? Porque acho que quem foi. Nós temos um sindicato em São Bernardo que é muito forte,
né? E que acontece o quê? Hoje a mão de obra na cidade de São Bernardo é muito mais cara que no interior. Por que eu vou ficar em São Bernardo se no interior eu tenho muito mais possibilidades de conseguir uma mão de obra, às vezes, mais barata e qualificada? Então o cara vai para lá. Mas o problema é que todos os candidatos, para mim, a indústria, e ninguém viu que a gente virou um dos maiores hubs logísticos do país, que a gente pode ser o maior hub logístico e que consegue gerar com um prefeito com visão, né, e com peito, porque para você abaixar imposto, né, fazer uma política fiscal de ISS diferente, tem que ter peito, porque você vai abrir mão de arrecadação, né, mas tem que ter um prefeito de peito para isso. Isso pode gerar 50 mil empregos na cidade ao longo de 4 anos. Você é administrador, assim, e empreendedor, então acho que você tem essa pegada, esse olho pro emprego, para manter as indústrias. Mas assim, tirando isso, vamos supor, o Rafael Demarque virou prefeito de São Bernardo. Qual que seria uma marca que você gostaria de deixar na cidade, além a primeira marca, para mim, seria uma política dessa. Porque uma vez, na última eleição, eu me lembro que os jovens me perguntaram, qual que vai ser o teu principal legado que você vai deixar para os jovens? Né? E aí eu comecei a entrar muito na questão de lazer, que eu ia fazer, o que eu faria para os jovens. Aí eu perguntei para ele, qual a maior necessidade de vocês? Todo mundo, emprego, ninguém dá oportunidade para a gente trabalhar. Né? E aí, ao longo disso, eu amadureci, que eu falei, puxa, por mais que eu desenhe um plano de governo muito interessante, como eu tinha desenhado muito legal, né? Aquele cara mais precisava era de emprego, porque eu fiz, olha, nós vamos fazer aqui um negócio de lazer para os jovens, vamos desenvolver o esporte, isso tudo é obrigação do prefeito, mas eu fiz vários planejamentos para a cultura, para envolver o jovem na cidade, e aí num bate-papo eu falei, mas e a maior necessidade? É emprego, ninguém tem emprego, ninguém dá a primeira oportunidade para a gente. Eu falei, puxa vida, né? Eu estou debatendo um plano de governo gigantesco, com várias coisas legais para assistência social, com várias coisas interessantes, e o emprego, e aí eu foquei. Nesses últimos anos, né, eu tive hoje, inclusive eu tive uma reunião de manhã com um cara muito bom de educação, para a gente falar um pouquinho de plano de governo, falar algumas coisinhas, mas eu botei para ele, eu falei, olha, o meu foco principal, né, o mote da minha campanha, e se eu me eleger, é um plano de ISS, né, da gente modificar isso para atrair justamente o quê? As empresas que vão conseguir empregar os jovens da nossa cidade, né? Eu quero deixar, e essa é a marca que eu quero. O prefeito veio, a gente só reclamava da indústria, mas o cara veio, modificou a questão do ISS, do consórcio, não me importa, cada cidade que brigue para atrair as empresas para cá, justamente para a gente conseguir atrair esse hub logístico que nós somos, para gerar aí 50 mil empregos na cidade de São Bernardo, e aí eu conseguia atender esse jovem. E a outra questão, né, que eu debati muito era o quê? A questão da saúde. Hoje a gente pega São Bernardo, nós temos estruturalmente em prédio, nós temos muitos prédios, mas nenhum está ocupado. Né? Você pega os hospitais, você tem estrutura de prédio, mas não tem médico. Né? Você pega a saúde de São Bernardo hoje, você tem estruturas físicas, mas não tem atendimento. E lá atrás, uma coisa que eu bati muito era nas parcerias na PPP público-privado. Né? Porque a gente tem uma grande rede hoje de clínicas na cidade, de imagens, que conseguiria suprir aquilo que o público não tem, através de uma parceria da prefeitura, né, com a faculdade. Não, com a faculdade, com as clínicas privadas da cidade, que eu conseguiria... Também, de medicina, com a faculdade também. Tem aqui, né? Eu não precisaria ter tudo isso de estrutura física, já que o administrador atual parece que não consegue resolver o problema da saúde de São Bernardo, parte para parceria público-privado, que aí você usa realmente faculdade, mas usa o quê? Os parceiros privados aqui ao preço do SUS, porque para eles é interessante também, né? Poxa, se vai me pagar uma tabela SUS, então lota a clínica aqui de exame. Né? E aí você consegue zerar as filas, né, na saúde. Porque o que marcou meu mandato, você perguntou um pouquinho, uma coisa que eu fiz muito interessante no mandato foi na questão da saúde. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público Federal no meu mandato. Eu não saí, pode ver, ninguém quase sabe porque eu não divulguei isso na internet, não fiz isso para ganhar louros, né? Não fiz isso para, olha, o prefeito atual, mas eu fiz uma denúncia no Ministério Público e depois ele acabou tendo que responder e botar o dedo eletrônico, né, nos locais. Por quê? Eu consegui através de um cara ali na Ítalo 7 mesmo, ali nas policlínicas, né? Eu consegui pegar a tabela dos contratos médicos que nós tínhamos, o quanto que se pagava para os médicos, o quantas horas eles tinham que cumprir, o quanto eles realmente cumpriam. Então nós pegamos uma das policlínicas, nós pagávamos 2.500 horas de saúde especializada, né? Que é justamente para quê? Para resolver as especialidades
né, ali na Policlínica. Nós pagávamos 2.500. Quantas efetivamente os médicos faziam? 950. Nossa. Tá? Então nós pagávamos 1.500 horas a mais, né? Aí eu não sei se era o acordo do secretário, o que era para poder pagar um pouco mais o médico, para atrair mais médico. O salário lá é melhor, tá bom, então vem aqui. Já não sei. Mas nós pegamos e eu peguei isso, eu entrei com uma denúncia no Ministério Público Federal, né? Porque é dinheiro federal, dinheiro da saúde do SUS é dinheiro federal, né? Esse processo ele desenrolou, né? Isso o prefeito nunca vai admitir, mas eu me lembro que depois de alguns meses foi colocado o dedo eletrônico, porque eram só assinados, tá? As listas eram assinadas. Era mais fácil de fraudar. Né? Então, mas só que eu peguei internamente de um cara que fazia isso, esse controle. E ele me deu. Né? E eu peguei e denunciei. Depois de alguns meses eu me lembro que foi colocado em todas as UBS o dedo eletrônico, nas unidades de pronto atendimento, tudo dedo eletrônico. Então, acho que isso, para mim, é a questão da saúde. Por quê? Porque, para mim, era inadmissível alguém chegar no meu gabinete, puxa, meu filho está doente, precisa passar para o exame e não tem data. Puxa, meu filhinho de 6 anos de idade precisa fazer um exame assim e é só daqui 6 meses. Meu, não dá. Essa movimentação Não foi boa, hein? A importância foi boa, de ter um mandato independente, né? É. Você não... Olha, é importante, é onde chega, né? E aí, por isso, a gente bolou o quê? Né? Você está perguntando de um próximo mandato. Eu partiria para parceria público-privado. Você sabe que você já não vai poder mais falar como jovem, né? Porque também já foi, né? Não, pô, não. Já tá. Deve ser a última vez, talvez, que você vai falar como candidato Esse jovem. rostinho lindo, maravilhoso, mas não é Ô só tio, você jovem. tocou no assunto, você sabe que eu fazia campanha pro meu pai, chegava no dia da eleição, eu chegava lá com o Santinho e ia pedir voto pro meu pai, né? Pô, vota no meu pai. Aí eu lembro que as meninas chegavam e falavam, não, eu vou votar nesse aqui que ele é mais bonito. esse é mais Mostrava bonito. o Santinho do Rafael Ademar. Mas aí vai ficar difícil de eu pedir voto. Nada. Aí ele vai... Agora, imagina juntar eu e seu pai, hein? Ah, Aí, nossa senhora. Posso ser sincero, se junta os dois, independente que é o candidato, o pessoal aí, puxa vida. Experiência, uma jovem, muda essa cidade. Mas aí, por isso que, assim, um dos motes que eu tinha feito na outra campanha, esse eu vou continuar, é a parceria do público-privado para resolver o quê? Justamente a questão das filas na cidade, né? De espera de 4, 5 meses para um exame, meu, não dá. E resolve, né? Resolve. Você faz a parceria com o público-privado, você consegue o quê? Manter os custos baratos, porque os exames são baratos pelo SUS, e o privado consegue cobrar a tabela SUS, né? Você consegue gerar mais empregos na cidade, consegue movimentar a economia da cidade. Então, né, eu falo, um dos montes que nós vamos montar agora é justamente um plano para a gestão da saúde da cidade com parceria público-privado. A Prefeitura de São Bernardo é um monstro, né? De tamanho, assim. Você se sente preparado? Você se sente preparado para administrar isso? Nunca sozinho? Jamais. Sozinho eu nunca estaria preparado. Mas é o que eu falo, né? Se você não tiver uma equipe por trás, e esse vai ser um trabalho muito intenso, né? Um cara que fala, não, eu estou preparado para administrar tudo, tá perdido, tá? Se o cara não tiver uma equipe por trás boa, né, o governo não anda. Vamos pegar o próprio Bolsonaro. Me lembro a primeira vez que ele ganhou, falou que você sabe, eu não sei nada. Eu não estou preparado para administrar o Brasil, estou preparado para ser o presidente. Mas vou montar uma equipe capaz de tocar o país. E fez. O Guedes, hoje, um dos maiores ministros que nós tivemos da economia, é o que eu falo. Rafael, você está preparado para tocar a cidade? Estou preparado para sentar na cadeira e montar uma das melhores equipes técnicas aqui para tocar a cidade de São Bernardo do Campo. Mas sozinho eu não vou fazer nada, tá? Sozinho não se faz. É o segredo. Muito. O segredo do grande líder é conseguir juntar pessoas, né, entusiasmar pessoas na vocação que elas têm para que aquilo aconteça. A gente vai ter que fazer isso. Eu ouvi aquele Pablo Marçal falando, perguntaram para ele, falou assim, como que você consegue, né, ser bilionário, ter 50 empresas? Ele falou, me cercando de gente melhor que eu. É isso. Eu falo, eu tinha o meu chefe de gabinete era um menino que é muito mais inteligente que eu. Né? Ele era muito melhor que eu, ele que dava muitas das ideias, ele que montou meu plano de governo. Eu falo, que sensacional, que ficou melhor do que eu, porque tem que ter pessoas, é o que o Pablo falou, eu tenho que ter pessoas melhores do que eu nas funções. Tá vendo? Se eu fosse vereador ia ser fácil fazer uma equipe, velho. Achar gente mais inteligente que eu. Ia ser fácil pra caramba. Não seria lá uma equipe tão qualificada, né? Mas por isso que é importante você montar uma equipe. O que me ajuda bastante, né? Eu ganho uma eleição. Eu não tenho muito rabo político. Né? Eu não tenho acordos políticos. Eu consigo montar uma equipe totalmente técnica, porque eu não tenho acordo com ninguém.
Então, pra mim, é muito mais tranquilo do que um cara que vem, tem que fazer acordo com meio mundo político, esse vai ser secretário, esse vai ser secretário. Eu não tenho. Posso montar uma equipe totalmente técnica de pessoas que eu posso trazer do mercado para ajudarem, né, os funcionários de carreira, porque realmente quem cuida numa prefeitura são os funcionários de carreira. São gente dedicada, São hein, gente meu? dedicada. São. Esses caras estão... É eles que... o político passa, o comissionado passa. O cara de carreira é quem comanda realmente a máquina. Né? Então, se você botar pessoas técnicas junto com esse pessoal de carreira, a cidade vai que vai. Tem que chegar essa informação no povo, né? Porque eu acho que, assim, talvez o único candidato que tenha essa proposta seja você. Nenhum outro vai poder falar isso, né? Uhum. Nenhum dos outros candidatos da cidade vai poder falar isso, porque todos estão realmente já montando uma estrutura já meio que amarrada, né? O que a sua família acha da candidatura A sua família, eu digo, a sua esposa. Ela gosta. Ela gosta? Ela gosta. Já trabalhou com senador, já trabalhou com deputado federal, com filma ali. vereador. Ela gosta, ela é boa, ela gosta sim. Minha família em si me apoia bastante, tá? É que tem uns que achavam que não, você não podia ter saído prefeito, tinha que sair vereador. Eu falei, mas pra quê? Eu já prestei o serviço de vereador. Vereador pra mim não é carreira. Vou ficar vereador carreira? Ficar 12, 15 anos de vereador. Acabou, já fiz. Ó, o que eu fiz como vereador por 8 anos, já acabou. Todos os projetos que eu falei que eu ia colocar, protocolar, eu protocolei. Todos que eu combinei que eu ia protocolar, não aprovei, mas eu protocolei. Eu me lembro que um dos primeiros projetos mais legais que eu fiz, né, eu me lembro eram 82 escolas estaduais, eu conversei com 62 escolas estaduais, 62 diretores. Qual foi o projeto que nós colocamos, né? E agora veio à tona. Nós colocamos o quê? Que a guarda municipal da cidade, que ela foi criada para cuidar do patrimônio público, principalmente da saída das escolas, que nós tínhamos também que ter a guarda municipal na saída das escolas estaduais. Por quê? Porque os diretores falam, olha, o que nós temos de problema hoje, que violência fora da escola, droga, e nós não nos sentimos seguros. Falei, então, se a gente colocasse a GCM na porta de cada escola estadual, resolveria o nosso problema. Então, não é um projeto que o vereador tem que fazer, é um projeto que o prefeito tem que fazer. Mas eu me lembro que eu fiz o projeto de lei, calculei o custo, protocolei, e é lógico que eu não aprovei, porque é inconstitucional. Mas o quê? De colocar a GCM na saída, não só das escolas municipais, mas de todas as 82 escolas estaduais que nós tínhamos no estado, aqui na cidade de São Bernardo. Tá? GCM na porta. Por quê? Evitaria briga, tráfico de droga, a gente estaria cuidando das crianças, porque apesar da escola ser estadual, ali são os munícipes que estão, são os filhos da nossa cidade, que são mais velhos e estão na escola do estado. Então, esse projeto a gente colocou. Então, assim, o que eu tinha que apresentar como vereador, eu apresentei. Né? Agora, como prefeito, eu consigo implantar. Como vereador, exatamente. Então, exatamente. Diferente do executivo então a família e do legislativo. apoia. Né? A diferença do executivo e do legislativo e essa questão, assim, às vezes, por mais que a pessoa seja esclarecida, ela acaba não entendendo como o vereador não consegue... mas você era vereador, por que você não fez, né? Porque eu não executo. E vereador é o que eu falo, né? Vereador é uma função muito ingrata. Muito, cara. Porque você é cobrado como executivo e faz como legislativo. Então é uma muito ingrata. Muito, muito, muito. Você tocou no Bolsonaro, né? Você tocou no assunto Bolsonaro. Você avalia o projeto, o mandato dele positivamente? Você tem críticas? Eu acho que o mandato dele foi super, Thiago, para mim foi um baita mandato positivo. Nós tivemos algumas reformas feitas pelo Guedes, estruturais, que foram importantes, e hoje o fruto da nossa economia não está tão ruim, né? E ter aí uma questão de um viés de crescimento é fruto das reformas estruturais que o Paulo Guedes fez. Então eu acho que foi um mandato muito importante para o Brasil, né? Foi um mandato diferente, que nós não tivemos um aparelhamento da máquina tão grande, isso nós não tivemos, né? Então eu avalio positivamente a experiência que nós tivemos com o Bolsonaro como presidente da República. Tanto que os frutos disso são o quê? Nós temos um governador Tarcísio que virou governador por causa do Bolsonaro. Né? E hoje nós temos um governador que está fazendo uma reforma administrativa de cortar 10 mil cargos no estado de São Paulo. Sério? Tá? São Paulo hoje, o estado de São Paulo tem 28 mil cargos, 26 a 28 mil cargos comissionados. Qualquer governador que entrasse
ia lotear tudo. Olha, eu vou dar isso para esse partido, isso para outro partido. Não, o Tarcísio, né, eu vejo muita reclamação do político com o Tarcísio, o deputado. Pô, porque não cumpre, porque não ajuda, não dá cargo. Ou seja, o que os caras querem? Os cargos. E o Tarcísio está cortando o custo. O dinheiro é para a gente investir em projetos. Então, ele está mandando uma reforma administrativa com um corte de 10 mil cargos comissionados no Estado. De 28 mil cargos, de 18 mil cargos, cair para 16 mil cargos. Então, isso é legal pra caramba. Isso é fruto do quê? De um governo Bolsonaro, que teve o Tarcísio como ministro e acabou virando governador. Você sabe que quando o Tarcísio foi candidato aqui em São Paulo, eu ouvia muito, assim, inclusive de pessoas, de conservadores, de pessoas da direita, bolsonarista, vamos dizer assim, que eles votavam no Tarcísio independente do Bolsonaro. Sim. O Tarcísio tomou um tamanho Muito grande. que assim, que ele teve um respeito aqui que o pessoal preferia, falar assim, independente do Bolsonaro, eu voto nele. Você pega algumas pessoas, por exemplo, o Serra, né? O Serra, Serra de São Paulo, falou, eu vou votar, avisou, meu voto é no Lula e no Tarcísio. Então nós vimos muita gente, né? Vou votar no Lula, no Ciro, tudo, mas vou votar no Tarcísio governador. Teve muito disso. Então teve muito voto. Né? Teve muito disso. É diferente. Agora, como você acha que tá indo bem? Assim, eu sinceramente eu tô fazendo essa pergunta porque eu não tô acompanhando, eu não vejo uma repercussão do mandato dele. Como que você acha que Eu acho que o mandato tá do Tarcísio está muito bom. Tá? Ele não tem agradado tanto, às vezes, a classe política, porque a classe política quer espaço, quer brigar, e ele está tentando cortar para cortar esses 10 mil cargos. Mas ele deu um aumento de praticamente 20% para as polícias, que foi muito importante, que é um aumento considerável para dar para as polícias. Ele tem esse programa desse corte, né, de cargos que é fenomenal. Né? Ele tem colocado algumas pautas que têm ajudado muito na estruturação do Estado. O metrô, enfim, né, a gente fala, desde que eu sou criancinha, o metrô está chegando em São Bernardo. Quantos outdoors eu não vi de candidatos a prefeito nosso, que já estão prefeito? O metrô está chegando, não chegou até hoje. Né? E eu me lembro que o Tarcísio ele veio aqui em São Caetano e ele me ligou, e ele me deu uma aula de metrô. Ele me ligou, Rafael, tô vindo para São Caetano e vou pro Jornal Diário do Grande ABC. Vou falar do metrô. Falei, Tarcísio, então vamos falar do BRT? E aí eu, na minha inexperiência, porque eu não tinha lido todo o projeto, falei, não sei se o BRT é bom. Ele falou, Rafa, sim, o BRT é bom sim. Eu acho que o BRT, hoje, para nós, ele vai complementar o metrô e ele vai ser mais em conta e eu vou fazer mais rápido e eu vou conseguir entregar no meu mandato. Então vamos falar bem. Foi perfeito, Tarcísio. Né? Então, O que é BRT? BRT é um metrô que está vindo para São Bernardo, que não é aquele metrô que você tem dentro do túnel, é um metrô de superfície, que é o que vai chegar na nossa cidade, mas é um metrô. Mas Tá, sempre já. foi esse, né? O O prometido. projeto, na verdade, assim, lá atrás não era, depois desenhou o projeto, o Dória mudou o projeto para o BRT. Tá. O Dória mudou. Né? Não sei por quais interesses, mas acabou mudando o projeto para o BRT. O Tarcísio manteve por achar que é um projeto mais em conta e mais rápido para a gente conseguir entregar a primeira vez o metrô aqui chegando em São Caetano e São Bernardo do Campo. Né? Então, assim, eu mandei para ele, ele leu e aí ele me deu uma aula do que eu mandei para ele. Né? Eu falei, não, Tarcísio, deixa que eu vou te ajudar. Ele me deu uma aula lá que eu falei, o cara é um gênio, preparadíssimo. Como é que tá sabendo mais que eu, pô? O cara é um gênio, preparadíssimo. Você passa uma tarefa, o cara lê, ele entende tudo que ele leu perfeitamente. Então é um cara preparado. Não, e assim, aí o pessoal falava dele não ser daqui, né? Não ser de São Paulo. Meu, ele falava das cidades, de rua, ele, que eu fui não sei aonde, falei com a dona não sei o quê, meu, a cabeça do cara é realmente diferenciada mesmo. O cara é um gênio. Ele é um gênio. E você acha que ele vai deixar que marca principal, assim? Você acha que a gente, os moradores aí do estado de São Paulo, pode esperar... Um avanço do estado... Né? Não vou brincar, um avanço de 20 anos em 4, né? Mas a gente vai ter um avanço muito grande do Estado, uma política aí de desestatização do Estado, uma diminuição da máquina pública, né? E ele vai conseguir atrair mais indústrias para o nosso estado de São Paulo e mais empresas para cá. Então acho que vai ser um mandato muito importante de crescimento de emprego, né? Ele teve um crescimento já eu não me lembro, eu até postei isso, do crescimento e a geração de empregos que o Tarcísio proporcionou nesses meses que estava como governador. Então é alguém que passa uma confiabilidade para o investidor muito importante. Se eu estou lá fora, vou investir no país, vou investir no estado que o Tarcísio está governando. Ou no Zema, que também é um cara que passa uma confiabilidade muito importante. Então, quem está de fora e quer investir no Brasil, vai procurar um estado que tem governadores técnicos e preparados como o Zema e o Tarcísio. E o Lula?
Acho que ele é um cara que internacionalmente ele fala muito bem. Né? Então eu acho que a imagem que ele passa, o Lula fora do país, para muitas coisas, acho que ajuda bastante. Né? Mas eu acho que é muito por causa da imprensa. O Bolsonaro apanhava da imprensa internacional direto pelo posicionamento. O Lula já agrada muito a imprensa. Então, a mensagem que é passada pela imprensa é o que as pessoas recebem. Né? Então, por exemplo, se eu estou em Portugal, o que a mídia falar do Brasil é o que eu vou acreditar praticamente. Né? O Bolsonaro brigava com todo mundo. Chega então, pouco, a mídia... chega pouca informação, chega aquilo. Chega o que a mídia vende. Então o Bolsonaro brigava com todo mundo, ele e o Trump, então todo mundo criticava o Bolsonaro e o Trump. O Lula se dá bem com todo mundo. Então ele tem internacionalmente, e que para o país é bom isso. Tá? Por quê? Porque atrai investimento. Internacionalmente o Brasil, o Lula voltou, o Brasil vai crescer. Para nós é importantíssimo. Por quê? Porque eu sou um investidor lá de fora. Então o Brasil tá melhor, então vamos investir. Então para nós é importantíssimo. Então eu acho que o Lula nisso ele vai muito bem. Eu não acho que o governo dele tem sido um governo que ele tenha conseguido desenvolver muita coisa ainda. Né? Mas eu torço muito para o governo dar certo. Eu não torço para nenhum governo dar errado. Então eu torço muito para que o Brasil cresça, porque se o Brasil crescer, né, é mais empregos para a nossa população, é as pessoas mais carentes, né, tendo atendimento. Né? Mas o problema é o que a gente viu, até postei esses dias, que a ministra da Saúde estava discutindo a questão do aborto. Então isso é super complicado. Né? Então, se você tirar toda a questão ideológica do governo, eu torço para que o governo vai bem. Mas quando começa a entrar as questões ideológicas de governos de esquerda, para nós é muito complicado. E você acha que ele vai descarregar o peso dele, a mão dele aqui na eleição de prefeito em São Bernardo? Você acha que ele vem forte igual ele fez com o Marinho? Eu acho Sai uma que informação não. Aí, né? Sai uma informação que ele quer mas eu posso ser sincero. investir aqui. Eu acho que o Lula está num momento que ele vai mais viajar internacionalmente, cuidar da imagem dele, do que verdadeiramente ele vai investir nas campanhas de 2024. Tá? Pode ser que sim, tá? Posso estar enganado. Mas eu vejo hoje a preocupação dele realmente é com a imagem dele no exterior, recuperar essa imagem dele no exterior, porque ele ficou preso, então ele quer mostrar, olha, eu fui injustiçado, né? Então eu sou um grande estadista, então eu vou viajar bastante, estou fazendo. Então acho que ele vai tentar mais preocupado com a imagem do que realmente vai cuidar das campanhas de 2024. Não sei realmente se ele vai botar peso nas campanhas de 2024, como a imprensa falou. Eu percebo que ele tá um pouco com o ego ferido, né? Porque ele tá meio que indo buscar aí a caça às bruxas, né? E então, assim, talvez por essa questão de ego, da cidade ser o PT ter nascido em São Bernardo, talvez isso. E é uma coisa que até saiu esses dias, teve uma matéria na Globo falando sobre isso, né? Que ele deveria. Eu não sei se a influência ainda é tão grande quanto foi lá em 2008, né? Mas que estão cogitando aí uma presença dele aqui forte. Tem uma lógica também, né? Uma coisa que eles veem, quem é um candidato, né, de direita, centro-direita em 2026? Parece que não é o Bolsonaro. E aí, quando você coloca que é o Tarcísio, então assim, o Bolsonaro fala bastante besteira. Né? Queira sim, queira não, pode ter falado bastante besteira, o que prejudicou na campanha. O Tarcísio já é um cara mais quietinho, centrado. Então uma coisa é você bater no Bolsonaro, uma coisa é você bater no Tarcísio. Né? Então eu acho que a esquerda inteira vê o quê? O Tarcísio como candidato a presidente, e que é um candidato a presidente que é difícil você desconstruir. Então assim, ou a esquerda se une e tenta fazer o maior número de prefeituras, ou eles perdem o governo federal em 2026. Então assim, se eles quiserem manter, realmente, o Lula tiver a visão, quero manter a presidência em 2026, se eles não trabalharem em 2023 para fazer os prefeitos de 24, o Tarcísio vira presidente, se o Tarcísio for candidato, vira presidente com o pé nas costas em 2026. Mas para isso o Tarcísio também precisa pôr a força dele de governador na eleição de prefeitos também, né? Não tenho dúvida. E você acha que ele vem para São Bernardo, Tarcísio? Levanta a mão de alguém aqui? Depende quem forem os candidatos, né? Se tiver das 4 candidaturas que a gente comentou, 5, 6, tiver só 3 candidaturas, por exemplo, PT, PSB de bola, de esquerda, e uma candidatura de centro-direita. Ele põe a mão no centro-direita. Se tiver 2 candidaturas de centro-direita, de direita, eu acho que ele vai esperar. Né? Que é o que o Alckmin fazia. Eu me lembro quando o Orlando e o Alex eram candidatos e os dois eram queridos do Alckmin, do Geraldo.
o Alckmin nunca vinha no primeiro turno pra cá. Ele só vinha na última semana do segundo turno, que era quando quem ganhou. Pesquisa. Então eu vou lá. Então, eu acho que o Tarcísio... O jogo é esse, né? Eu acho que ainda mais o Tarcísio, que quer ser candidato a presidente, não vai querer... Vamos supor que nós tenhamos uma candidatura aqui em São Bernardo do PSD e do MDB. 2 partidos da base, ou do Republicano... Vamos botar aquele lá no Republicano. Republicano e PSD. 2 partidos importantes pro Tarcísio. Puxa, em que ele vai botar a mão? No PSD de dado do Kassab ou no Republicano, que é o partido dele? Eu acho que ele ficaria neutro no primeiro turno. Tá? A não ser que tivesse o risco de... Acho que ele ficaria neutro e no segundo turno escolheria quem ele ia apoiar. Agora, você falou o Orlando foi pro PL, né? Não foi PL, não foi PL, mas ele conversou lá em Brasília com o Valdemar, ele tá se aproximando do PL. Provavelmente o candidato à sucessão do Orlando seja o deputado Marcelo Lima, Isso. que hoje está no PSB. De bola. É isso aí. O Orlando levantando a mão e colocando o Marcelo Lima como candidato, ele conseguiria o apoio do Tarcísio pro Marcelo estando no PSB? Eu acho que não. Minha opinião é que não. Tá? O Orlando, nós não sabemos, né, por que o Valdemar deixou o partido com o Orlando aqui, em vez de investir numa candidatura de direita, aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Que para mim o PL tinha que lançar uma candidatura aqui, independente de quem for. Tem mais gente para ser candidato. Se achar um cara mais preparado, de direita, coloca lá e eu vou ajudar. Abro mão para ajudar no PL. Mas parece que não vai lançar ninguém aqui em São Bernardo do Campo. E que tudo indica é que o PL em São Bernardo, isso para mim é muito estranho. O PL vai estar com o PSB de bola. Né? Uma chapa de vereador com o prefeito do PSB. É muito estranho isso. Mas vamos ver os próximos meses, né? Até abril tem muita coisa ainda para acontecer. Podem surgir novas vias aí. Quem sabe, imagina um Cabreira pelo PL. Querendo infartar o PL. A gente ajuda a construir. Talvez dá o vice, né? Cabreira pelo PL. Pensou um santinho com os dois? Eu brinco, mas eu brinquei muito com o Paulo Bilins. Eu falei, Paulo, você é de São Bernardo, tá? Tá morando em São Bernardo? Paulo é de São Bernardo. Quem sabe surge a candidatura dele aí pra ir pelo PL? Nossa, dá uma bagunçada no cenário. Nossa, hein? Dá uma bagunçada, eu gosto dele. Eu acho que o PL não pode deixar na intermediar, né? Falar pra ele vir aqui, né? Vamos trazer ele aqui, eu falo pra ele pra vir aqui. Ia ser da hora, vamos cara. Vamos fazer ele vir legal. aqui. Não, fala que é podcast, né? Fala que é um churrasco. Vamos comer na casa dos amigos lá, quando ele vai chegar, gravar um bate-papo quando lá. ele chegar, fala, senta aí, vamos trocar uma ideia. Ele é muito bacana, o Paulo. Eu gosto muito dele. Eu visito ele de vez em quando, ligo pra ele, peço conselho, ele pede pra mim. Ele é muito bacana. Um cara que a gente é bem alinhado. Né, um cara que eu aprendi a gostar depois que ele se elegeu. Eu já conhecia muito pouco, mas agora eu aprendi a gostar dele e caminhar mais junto dele. Eu fui pra Mendoza em julho e eu tava entrando no restaurante, ele tava saindo. Cara, eu nunca fiz isso. Mal fui atrás dele e falei, não, velho, eu vou ter que falar com ele. Aí eu falei de você, inclusive. A gente falei, eu sou de São Bernardo, sou amigo do Rafael Demarque. Ele falou, o Rafael Demarque é meu amigo, tudo. Eu fui lá no gabinete dele há pouco tempo. Ele, Rafa, quer meu apoio? Tem meu apoio. Eu falei, não, sai você, meu, você é maior que eu, você é deputado, pô. E a gente tava no aeroporto, na hora que ele já tinha passado a imigração, ele esqueceu de devolver a chave do carro que ele alugado. Saiu correndo. Não, eu fui no gabinete dele, a gente papel de valor. Ele falou, Rafa, você veio aqui porque você é candidato a prefeito, você quer meu apoio? Tem meu apoio. Eu falei, não, eu vim aqui porque você é do PL, sai você que eu te apoio, São Bernardo. Entendeu? Eu falei, eu sai, vamos fazer campanha. Eu não tinha nem pensado falei, vamos mexer no cenário. Que esse louco tá pensando? Eu falei, nós só temos lá PT, Orlando e Alex sempre. Vamos mudar esse cenário em São Bernardo. Se a gente juntar um grupão aqui, a gente junta todo mundo e ganha a eleição. E é a minha opinião. E dá pra ganhar. Você é ousado, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta, então. Faz. Não vai falar do travesti, Não. Você sempre vem com essas. Não. Chega, não... Travesti hoje não. A mulher dele tá aqui. Então, por isso que eu... Por isso que... Não vai falar de travesti agora. Mas com um homem bonito desse, até eu sendo travesti, ia querer pegar. Não é, tio? Até o Tadalafila que você toma, ia. Um Tadalafila Top das galáxias, né? Não, eu fiquei sabendo ali, me contaram ali, que tem um negócio que te faz chorar, além da família. Palmeiras? Não, Palmeiras não. Palmeiras só dá alegria hoje. Só te dá alegria. De raiva ali. Só de alegria. O Palmeiras vai ganhar. Tem outra coisa que te faz chorar também.
Quando você assiste na televisão. Não é. Vamos. Na verdade é assim, né? Conta aí, Em conta aí. casa, a gente pegou uma cultura de assistir o quê? Dorama. Adoro. O Douglas é viciado nisso, velho. Todo dia. Eu chego... Dorama. Eu não sei nem o que é, velho. Dorama é as novelinhas coreanas de 15 a 16 capítulos. Da hora. Que sempre termina com um final feliz. Mas é bobinho, mas é muito da hora. É Caraca, muito Mano, legal. eu velho. assisto há tempos, né? Aí minha esposa chegava e falava: o que você tá assistindo? Que não você tirou essas coisas de assistir essas séries coreanas? Aí ela começou a assistir. Mano, agora ela tá chamando as amigas pra assistir. Não, em casa, a minha esposa chegou lá, esses dias eu cheguei, ela tava em prantos. Mas eu falei, o que aconteceu? Não, porque esse capítulo é muito, mas assim, chorando de soluçar. Eu falei, Laura, mas chorando de soluçar no dorama. Aí eu falei, eu vou assistir pra ver. Eu segurei, viu, pra não chorar. Falei, se ela veio chorar, eu segurei assim, sério. A lágrima aqui, ó. Eu segurei sério aí, ó. Caraca! Meu, eu tô querendo ir pra lá, velho. Tô querendo Ah, pra... preciso assistir um desses. Da Você hora. E Coreia. você acredita que aí agora a gente olhou o restaurante coreano que tem em São Paulo Pra e ir? o mercado coreano Pô. pra gente ir lá pra comer aquelas coisas que estão nos seriados, meu. Olha lá, Lucas, vamos lá, vamos. Eu tava nessa onda de japonês. Eu conheci todo o japonês pra comer o lamen. O lamen. Porra. Os bolinhos aqueles bolinhos brancos. Então, eu fui uma vez lá pra comer aquele bolinho do Kung Fu Panda, fui na Isso, Liberdade. isso. E você acredita, em São Bernardo tem ali na Marechal o Sukuya, que é um restaurante japonês, mas não do Parecido. japonês de japonês. Japonês do quê? Do lamen, do arroz que eles comem. Vira e mexe a gente falar. Só porque... Na Marechal Grande? É, o Sukuya, é um Grande, restaurante que o pessoal grande. fala que assim, mas é o quê? É... Do Naruto. Do Naruto. Não, ela tá falando do Naruto, que eu chorei uma vez no Naruto. Eu também chorei isso uma vez só. No Shippuden. No fim da guerra do Naruto, não tinha como não chorar. É emocionante. Eu assisti todos os No capítulos fim da até a guerra. não, mas... No Shippuden. Não, sério? Ao final da guerra, Pra quando mim, ele ganha. eu chorei na mãe, quando ele viu a mãe dele no sonho. Pô, Naruto era bom. lá era bom pra caramba. Ô, fase Sou boa. apaixonado por animes, dorama, coisas de comer. Não, mas esse negócio fiquei de de... fora Ô, agora. Thiago, Me fiquei de ô, fora agora, bicho. brother. Esse negócio de dorama, parece que a Record assinou com eles e vão começar a passar na Record. Não, foi sucesso. Faz sucesso. Sucesso. Tá estourado. Netflix tá ganhando milhões É. com um negócio de dorama. Imagina. E Me lançou indica um pra eu assistir aí. Falar, ó, Vai lá. Sonho Real? Sonho Real, é isso? Foi real. bonitinho, foi bonitinho. Não, esse Sonho Real ele é muito bom porque Sorriso Real. Sorriso Que é real. tudo de bom, sempre vai dar certo. Ó, um dia que você assistiu for esse já? assistir, Sorriso Real. Deixa eu anotar um dia que aqui. você for Pra... assistir, Pousando- não toma pousando tanta no amor. lavadeira. Pousando já assisti, Pousando no Amor, Sorriso Real. Não toma. tomo, cara. No dia que você for assistir, você não toma Eu não Tadalafila. tomo Tadalafila. Não toma, é. Se eu trouxer aquele comprimido pra você, você acredita? Ah, para, vai. É outro já, vai. É Acho que outro. não. Sorriso o quê? Sorriso, Sorriso real. real. Vou anotar aqui, ó. Não, tipo, eu te falo, irmão. Tá. Mas os piores, os que mais tosco é o que eu mais, são os que eu mais gosto. Desde Pousando sempre no foi Amor, assim, Sorriso Real. Não, mas... Uma advogada extraordinária. Ah, Doutora, sim, é da todos. hora também. Dá Todos. É mesmo. E, tá, eu vou Eu começar. só tirei um Tem pouquinho vários. porque eu tô perdendo minhas noites de sono, tô indo dormir 2 horas da manhã assistindo dorama e acordando às 7 pra trabalhar, tá quebrado. Eu falei, Laura, para, não dá mais. Eu fiz isso com Breaking Bad. Quando eu fui Breaking assistir, eu chegava... Era 4 horas da manhã, daqui a pouco tava amanhecendo e eu tava... Aí eu comecei a ler, velho. Porque aí ler, eu só consigo ler 2 páginas. Aí lei dorme. Eu capoto. E vicia igual, Não, viu, vicia, leitor? Se meu. pegar uns livrozinhos bons... Vicia, sim. Agora eu só faço assim, ó. Só se aí é o coraçãozinho. O meu campanha nós vamos fazer assim, ó. Ah, é? Vai ser a... Vai ser assim a campanha. Vem pra campanha do amor. É pra campanha não. O time de do amor. verdade, do O amor de time do verdade. amor. Não do amor venceu, mas do time de verdade. Já tô Bom. ajudando na campanha, você viu? Ajudei na campanha a trazer o assunto. Ô tio, eu tô achando que a gente passou aqui, o pessoal da produção já tá falando que vai cobrar... A produção tá comendo, filho. Você acha que eu não... Não, se vocês quiserem me contratar, eu venho de graça, eu venho trabalhar de graça. Todo dia aqui com vocês, pra vir comer aqui. Pode me botar, eu venho todo dia de graça servir aqui, ajudar, limpar. O Bis pesava 45 quilos quando ele começou a fazer o... Olha aí, ó. Com
Culpa do tio. Culpa do tio. Mas fantástico, viu, meu? Nunca vi num podcast assim, pelo amor de Deus. Pô, é uma brincadeira, mas assim, Olha a gente aí, acaba, ó. a gente Exatamente, acaba na conseguindo cozinha. passar a informação aí, né, para os nossos amigos, aí, o pessoal que assiste. Eu acho que começou como uma brincadeira, mas virou sério porque realmente, se alguém hoje quiser conhecer os candidatos que estão se colocando à disposição, se colocando à disposição para se candidatar o ano que vem, nosso canal tem informação de todos eles, tem entrevista, tem Legal. perguntas e foram de maneiras descontraídas, a gente acabou pegando informação de todos eles aí, então dá para ter uma boa base, né, Uma noção legal, né? do que a gente tem. Todo mundo passou por aqui. Mas além de vocês serem pessoas sérias, né, que passam credibilidade para a cidade, ser uma família conhecida, muito por causa do trabalho de vocês, por causa do teu pai, serem empresários da cidade, geradores de emprego, então isso vale bastante. Né? Passa credibilidade, que é aquilo que as pessoas, no meio de tanta fake news, o cara vem para um podcast de vocês com o sobrenome de vocês, passa muita credibilidade. É isso aí. E Obrigado. eu agradeço não só por você ter vindo aqui, mas agradeço pela oportunidade de ser seu amigo, porque realmente é um orgulho poder ter essa proximidade com você aí. Espero que a gente... Eu queria ser seu amigo também, porque é só ele é seu amigo. Thiago quer aparecer aqui, ó. Pô, primeira vez que eu tô vendo o menino. É verdade, Eu nunca encontrei. Ele foi lá na corretora, eu não vi. Não, ele tava no andar de cima, aí eu publiquei que você... Você tava lá? Eu tirei a Mas foto. ninguém me chamou, Mano, cara. ele desceu correndo. Brum, ele falou assim, Eita. pô, nem me chamaram pra tirar foto. Tá vendo? Nós somos os excluídos. Ah, a gente nós é somos. excluído, Nós somos, Vamos Cara, lá. aqui fica uma dificuldade. Nós fomos lá convencer, eu fui lá pra... Minha ideia era convencer o Cabreira a candidatura a prefeito. 50% eu fiz. Os outros 50% é vocês e a Rafael ali. É difícil. É difícil. Bom, pra finalizar então, a gente espera o próximo meme, né, Rafa? Nossa, eu vou botar, gente, o meme. Orlando, é meme, Orlando. Aqui não é o meme, você é prefeito. Não dá pra você ficar me processando e pedindo explicação por causa de meme. Pô, é prefeito, tem que estar. releva. É isso, mano. Tem que entrar lá, vai dar um trabalho. Eu fico com dó das juízas de São Bernardo. Desculpa, só pra encerrar. Eu Eu fico com dó fico dos com, eu juízes. fico com dó da sua advogada. Não, e os juízes da cidade, que toda hora tem que parar o coitado. Eu pego a doutora Regina, ela fica julgando o quê? Latrocínio, estupro, abuso de vulnerável. Ela tem que parar pra ficar julgando que o prefeito foi ofendido e, pô, pelo amor de Deus. Vou falar o que eu acho aqui, porque Gente, aí vai ser mais um processo. Aí vai dar. Se eu falar o que eu quero, é Aí mais um você vai dar processo. trabalho pra sua advogada. Tá bom, tá bom. Os Vai honorários encerrar. estão chegando lá, advogada? Estão chegando os honorários? Além de tudo. Por isso que ele não tá nem aí, não paga advogado. Tá saindo barato. Tá Advogado. saindo barato, fala o que quer. Então é isso, Rafa. Obrigado mais uma vez. Você quer deixar alguma mensagem? Faltou Não, alguma só, coisa? na verdade, agradecer vocês, tá? Parabéns aí pelo podcast de vocês, parabéns. Obrigado por me receberem tão bem. Fico honrado de estar aqui. E, me convida mesmo que não seja de podcast pra gente vir comer pra Show, ficar, que é da show. hora, tá? Tamo Vamos junto. sim. Obrigado por tudo. Rafa, fica Legal. um compromisso, então, sendo prefeito ou não, pra você voltar no nosso podcast. Tá, mas eu quero Aí voltar sim, antes, pô. Compromisso. Prefeito Então, é só em campanha. 24, Não, falta mais de um Na ano. campanha. Então, na campanha. Pronto, compromisso Não, a de gente, voltar na campanha. a gente Tem faz. muito assunto ainda, né? Não, a Tá gente bom, faz pronto. igual o outono amarelo, Isso. outubro, não sei o quê. A gente arruma um motivo Um pra motivo cada pra você vez. voltar. O Cabreira Um mesmo motivo nunca me pra cada convidou. vez. Os filhotão, vamos ver. Vamos fazer. A gente Mas vem o pra salão, copiar e o jogar. salão aqui O salão é nosso, o aqui salão é dele, aqui o salão é quem manda nosso. aqui quem É, manda nós é somos você. nós. Mas É, eu isso venho, aí. mas obrigado por tudo. Viu? Legal, valeu, obrigado. Gente, valeu, obrigado, valeu. Mais um. Mais um, valeu.